Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais uma live. De maneira especial, nós iremos hoje refletir acerca da vida do beato Carlos Acutis, exemplo vivo de santidade para cada um de nós nos nossos tempos. Então, sejam todos bem-vindos. Eu peço que vocês possam fazer o convite para outras pessoas poderem adentrar na live. Então, o Padre Fábio já está aqui conosco, ele que nos ajudará nesta tarde na reflexão acerca da santidade de Carlos Acutis. Então, eu vou chamá-lo para que ele possa entrar na live conosco. Já fiz o convite, para ele aceitar. Vamos aguardar nosso convidado, meu povo. Seja bem-vindo, meu caro. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer enorme estar convosco, estar com o senhor nesta tarde, aliás. Muito bem, vamos lá. Do que pudermos ajudar, estamos aí à disposição. Agradeço desde já a sua disponibilidade, né, nesta tarde, com certeza de propagar a devoção a Carlos Acutis. Tão próximo, com certeza, ao nosso tempo, né? E diz muito para nós, enquanto jovem, enquanto cristãos. Então, padre, eu queria que o senhor se apresentasse para nós, né? Que acho que tem algumas pessoas me perguntaram, quem é esse padre Fábio? Apesar que ele já conduz a novena ao Beato, já faz um belíssimo trabalho. Então, que o senhor possa se apresentar para o público. Muito bem. Sou o padre Fábio Vieira, aqui da Diocese de Santa Cruz de Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Atualmente, pároco aqui na paróquia e santuário Nossa Senhora dos Remédios, na cidade de Ladário, que é praticamente conjugada com a cidade de Corumbá, aqui no nosso Mato Grosso do Sul, né? No momento é isso, né? No momento é isso que a gente tem de trabalho, de função. A paróquia é uma paróquia só para a cidade toda. A paróquia é grande, são 7 comunidades. A cidade tem 25 mil habitantes. E estamos aqui emendadinho com Corumbá, né? Não dá nem para diferenciar qual que é o limite do município. E fora isso, tem algumas outras funçõezinhas aí que o bispo deu, que a gente tem que fazer, né? E no mais, trabalho de evangelização também pelas redes sociais no momento. Muito bem. Então, é um trabalho missionário árduo, né? A função do pároco, como a gente já sabe, né? Como o próprio direito canônico diz, né? Pastor das almas, né? Além da via do sacramento, mas ao mesmo tempo do atendimento, seja espiritual, pastoral. Então, é uma missão árdua e é uma alegria estar com o senhor nesta tarde. Então, eu também sou seminarista, estou no meu penúltimo ano também. Peço suas orações também para a minha caminhada vocacional.
para o meu ministério futuro, nessa missão árdua da igreja. Então, Qual que é a sua diocese? São Luís, Ah, Arquidiocese de São Luís. muito bem. Joia, isso mesmo. Quando tiver a oportunidade, Não será bem-vindo. Quero ir conhecer os lençóis famosos. Certo. Beleza. Então, padre, como eu havia falado, o primeiro momento seria apresentar a vida do nosso beato, um pouco da sua cronologia, para nós situarmos ele no momento histórico, né? Onde ele nasceu, quem eram os seus pais, neste sentido. Quem era, de fato, Carlo Acuti? Muito bem. Então vamos lá. Estamos indo para um contexto italiano, onde um jovem casal, Antônia e Andrea, contraem matrimônio e Andrea, que é o pai, é de Turim, né, da região do Piemonte, e Dona Antônia é romana. Dona Antônia é romana na região do Lácio, na Itália. E o casal jovem vai morar na Inglaterra por conta do trabalho do André, que a empresa também tinha sede em Londres, né? Uma das sedes é em Londres, e o casal jovem, assim que ele casa, vai para Londres. E lá, é lá que Dona Antônia fica grávida e é lá que Carlo nasce. Né? Carlo nasce no dia 3 de maio de 1991. Daqui a poucos dias faria 30 anos, se fosse vivo. É da minha idade. Pois é, 1991. Que belo. Carlo é batizado 15 dias, nem 15 dias depois, ele é batizado no dia 18 de maio. E mais meses depois, no ano seguinte, Carlo ainda bebê, eles retornam para Milão, né? Milão. E lá é onde começa toda a vida, o crescimento, a educação, né? A formação do nosso jovem Beato Carlo. E desde cedo, Carlos sempre foi muito bem, como se pode dizer, muito bem assistido, né? Com suas babás, tinha as babás inglesas, daí depois quando foi para Milão, lá tinha uma outra babá que a família contratou, essa babá era polonesa, e por último, o babá era um homem, o Raja, que ficou com o Carlos até a morte, em torno mais ou menos aí de 10 anos como babá do Carlos, né? Dos 5 anos aos 15 anos, era ele quem cuidava. Quem era o companheiro torna-se o amigo também, e o primeiro convertido, o primeiro catequizando do Carlos foi o seu babá. Muito bem. Depois aí, Carlos, logo na infância, é bom ressaltar que a família do Carlos é uma família de berço católico, né? Sempre. Dona Antônia, Andréa, todos os sacramentos. Mas não era um casal, uma família de prática, de engajamento, como nós entendemos aqui no Brasil, né? Que tem uma ação pastoral, que vive assim para a igreja. Não, era um casal católico, como tantos outros nas estatísticas, mas não era um católico de vivência, da prática, na igreja, essas coisas, né? Até porque, falando-se de Itália, a forma de compromisso é um pouco diferenciada da nossa, né? Mas mesmo assim, não era um casal de católicos, talvez a gente possa usar a expressão, totalmente praticantes, né? Mas aí Carlos vai estudar, Dona Antônia, a família preserva, mas a família preserva a raiz católica, né? Isso é muito forte, a gente não pode deixar de destacar isso daí. É uma família de raiz católica que preserva essa tradição, né? De ser católico. E Carlos vai estudar desde cedo na escola religiosa das Irmãs Marcelinas, ali em Milão mesmo. Então, ali ele faz todo o primário dele, todo o elementar correspondente ao nosso fundamental,
né? E depois ele vai para o Leão 13, que é dos jesuítas, onde ele vai fazer o ensino médio, onde ele morreu quando ele estava fazendo o ensino médio lá no Leão 13. Mas ali, com as Marcelinas, ele aprende muita coisa, com certeza. É ali que Carlo desenvolve também muito do seu potencial que já trazia dentro de si, né, desse extraordinário da santidade a que ele foi chamado. Né? E mesmo como adolescente, como jovem, ele já mostrava e mostrou isso na prática, nas suas atitudes, né, esses sinais claros aí desse extraordinário. Mas é interessante aqui fazer um parêntese, que quando a gente fala de santidade, muitas pessoas ficavam assim meio que chocadas, meio que, nossa, um jovem que era normal. Sim, o cara é santo porque era normal, se fosse anormal não seria. Nossa, um jovem... Ou seja, houve um certo espanto, ao mesmo tempo um certo... parecia que era algo tão estratosférico, a santidade, ou por não ser mais uma coisa tão comum, a experiência de santidade na vida das pessoas, que o cara causou esse grande boom. É porque justamente nós temos essa ideia de que santidade é só para alguns e que a santidade é algo tão distante que eu não sou digno. A gente muitas vezes escuta essa expressão das pessoas, eu não sou digno. Por que não é digno? Assim como Carlos, eu, você, todos somos chamados. A igreja porta para nós o caminho de santidade. Agora, ter a coragem de fazer esse caminho aí é o livre-arbítrio de cada um. Carlos teve a coragem, Carlos foi destemido e abraçou, né? Sem ter a presunção de querer ser santo e, ao mesmo tempo, fazendo desse grande extraordinário, que é a santidade, no ordinário da vida dele. Isso que é o mais interessante, né? A santidade é algo que vai acontecer no ordinário da nossa vida. Não é lá, não é aqui. Como muitas vezes as pessoas falam, mas para ser santo tem que eliminar as coisas do mundo, tem que não sei o que, o mundo... Não, peraí, calma. É no mundo que você é chamado a ser santo, você não pode fugir disso. Né? E peraí, outro detalhe, nós não podemos demonizar o mundo. O mundo, se o mundo está na desgraça, foi porque o homem o desgraçou. Mas quando Deus vai criando tudo, o que ele vai dizendo no fim de cada dia? E Deus viu que era bom. Né? Ou seja, nós somos chamados a sermos santos aqui nesse mundo, não é nas nuvens e nem em Marte, é aqui. Tá? Então a santidade, antes de tudo, é uma experiência do extraordinário na humanidade nossa, que faz com que nós possamos fazer as escolhas e as opções voltadas para a santidade. Né? E foi o que Carlos foi fazendo. Carlos foi fazendo isso de forma muito natural, sem deixar de ser o que era, mas aperfeiçoando as suas potencialidades naquilo que ele era. Né? E fazendo esse caminho de uma forma muito natural, sem camuflagem, sem armaduras, sem máscaras, mas sendo ele, com certeza confrontando muita coisa daquilo que ele, à medida que ia tomando consciência, sabia que precisava mudar nele mesmo. Como nós vemos muitas coisas que Carlos mudou porque ele tinha consciência que aquilo não era bom para ele. E assim ele vai fazendo o seu caminho de santidade. Mas esse caminho, aí se a gente fosse terminar o bate-papo aqui, e a gente poderia dizer o que Carlos fez de extraordinário para ser santo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nada. Carlos, a única coisa que fez de verdade foi ser um católico de verdade. Coisa que está hoje em falta. Católico de verdade. Né? Aí nós temos uma criança que aos 7 anos de idade faz a sua primeira comunhão e aí passa a ser o seu marco referencial. Passa a ser o grande divisor de águas na vida do Carlos, é quando ele faz a primeira comunhão, né? Aos 7 anos de idade.
Tanto que na época, isso há uns anos atrás, há 20 anos atrás, 30 anos, 7 anos, 23 anos atrás, precisou de uma autorizaçãozinha especial para ele fazer essa primeira comunhão aos 7 anos. Mas aos 7 anos, Carlos simplesmente já mostrava que conhecia e que sabia o que ele estava recebendo. Tanto é que, a partir daquele dia, aos 7 anos de idade, o cara faz um projeto, elabora o seu projeto de vida de uma forma muito simples. Qual foi o projeto de vida do cara? Estar sempre com Jesus. Então, assim, o estar sempre com Jesus não significa que eu vou ter que estar sempre lá. Não. Mas tudo que eu faço na minha vida, os meus olhos, o meu coração, estarão sempre voltados para Deus. Deus está incluído. E se nós formos aí fazer uma pesquisa com os católicos e com a nossa juventude, sobretudo, perguntar para eles se eles têm projeto de vida, pergunta se eles têm, não sabem o que é. Né? Não sabem o que é. Se for perguntar, eles vão dizer, meu projeto de vida é ser médico, meu projeto de vida é ser isso. Pera, uma coisa profissional. O profissional deve estar dentro do seu projeto de vida. O projeto de vida é algo mais amplo. Né? E no projeto de vida do Carlos estava Jesus como centro. Tá? Então isso é muito corajoso. E ao mesmo tempo isso é muito precoce e extraordinário. Um jovem de 7 anos chegar a essa conclusão e olhar e dizer, olha, a partir de hoje nunca mais eu vou deixar de comungar, de faltar à missa. Por quê? Porque a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Porque a Eucaristia é o meu caminho mais rápido para se chegar ao céu. Então, aí, aos 7 anos de idade, Carlos, com essa experiência profunda do sagrado, do santíssimo, da Eucaristia como centro da sua vida, dá um tapa na cara em todos nós, sobretudo nos sacerdotes, né? Que talvez, muitas vezes, não celebram a Eucaristia com dignidade como deveriam. E para muitos leigos e para muitos católicos que não têm a Eucaristia como centro da sua vida, que deve ser o centro da nossa vida, e aquela criança de 7 anos foi capaz de colocar na sua vida aquilo que todos nós deveríamos. Aí vem a pandemia, que tira a missa de todo mundo sente falta da missa, mas quando tinha missa, ninguém ia. Lógico, não estou falando de forma generalizada, estou dizendo que muitos faziam pouco caso, né? E geralmente a gente precisa perder para valorizar. Carlos não, Carlos valorizou enquanto teve. Então, se ele passava em frente a uma igreja, a igreja estava aberta, podia acontecer o que acontecesse. O Antônio falava, ele parava tudo, desce que eu vou entrar. Era 15 minutos diante do Santíssimo. Né? Ou seja, o seu amor era tão profundo que transcendia, mas transcendia numa leveza, sem imposição, sem forçar, sem querer, sem soberbo, porque era da vida dele, era a vida dele, aquilo tudo, depois que ele fez a primeira comunhão. E ele viveu em função da Eucaristia, por quê? Aí lá na frente, mais adolescentezinho, lá pelos 10, 12 anos, o cara compreende isso de uma forma muito mais rápida, porque ele queria ir para o céu. Então ele queria, na vida, fazer tudo aquilo que não o deixasse ir nem para o purgatório. O cara era presunçoso, não queria ir para o purgatório, não. Ele falava todo dia, não quero ir para o purgatório. Quero ir para o céu. Né? Quando o Carlos conhece a história de Fátima, que a história de Fátima é a devoção que mais o encanta, pela mensagem, principalmente escatológica, da mensagem de Fátima. Quando aquele momento que Lúcia pergunta para Nossa Senhora se Francisco ia para o céu, Nossa Senhora disse que ele teria que rezar muitos terços. Pronto. Aí era a gota para o cara pegar o terço e começar a rezar todo dia, porque ele disse que o terço era a escada dele para o céu. Né? Se a Eucaristia era a estrada, o terço era a escada. Então, quando Nossa Senhora disse que Francisco tinha que rezar muitos terços, pronto, o cara ficou, meu Deus, se o Francisco teve que rezar muito para ir, eu vou ter que rezar o triplo, o dobro, o quádruplo. Então, assim, um jovem que tinha todas as potencialidades dos outros jovens, eu diria que, Carlos, isso é um parecer meu, conversando com Dona Antônia muitas vezes, analisando certos fatos do Carlos, a gente chega à conclusão que Carlos tinha ciência infusa, só podia ser. Né?
porque ele chegava na frente, né? Ele se antecipava. Teve um dia que a gente conversando, eu disse assim, Dona Antônia, na verdade o cara estava só brincando aqui, porque ele não era daqui mesmo, ele estava lá já. Aí ele ficava aqui só fazendo uma graça com a gente, mas o lugar dele já era o céu, porque ele era muito transcendente, né? E todo mundo que se aproximava do Carlos, ou passava por ele, mesmo se não o conhecesse, sentia essa transcendência no sorriso, no abraço, no cumprimento, no jeito de ser, porque a beleza física do Carlos se conjugava com a beleza espiritual, e era um encontro de belezas que transcendia aos olhos de todos que o viam, né? E todos sentiam. Todo mundo sabia que tinha uma coisa diferente, mas ninguém identificava o que era o ser santo, né? Até porque para eu identificar a santidade no outro, eu preciso ter em mim. E como geralmente ninguém é munido de santidade, o que ele tem de diferente? Nossa, esse menino é diferente, nossa, né? E isso vai ficar mais evidente depois que ele morre, onde as pessoas passam a narrar o que sentiam, né? É aí que a forma de santidade do cara se espalha de uma forma assim estrondosa lá em Milão, logo após a morte dele, ao passo que imediatamente foi aberto o processo diocesano para a vida do Carlos, o processo canônico diocesano para a santidade dele, né? Então, demorou muito o então cardeal Scola, aliás, foi o último processo que o cardeal Scola abriu antes dele renunciar, foi o do Carlos, depois não teve mais nenhum processo ali em Milão, foi o do Carlos, e logo ele é decretado servo de Deus e o processo é encaminhado para a Congregação pela Causa dos Santos, né? Então, assim, foi tudo muito, muito veloz, muito rápido, muito imediato, uma coisa assim que a própria Dona Antônia ficou, mas peraí, né? De onde que vem tudo isso, né? De onde, na missa da morte do Carlos, que tinha de gente de todos os lados da periferia de Milão, peraí, mas ela sempre foi uma família extremamente reservada, de um ciclo de amizade muito restrito, e de onde Carlos conhecia tanta gente, né? Do mendigo que ele ajudava, que se descobriu, sabe? Então, assim, quando a pessoa e acolhe, ela não tem consciência que ela está sendo, simplesmente ela está fazendo porque ela tem um objetivo dentro do seu projeto. E o objetivo do cara dentro do seu projeto era o céu, né? Era o céu. E assim ele vivia, como criança, como jovem, né? E aí é muito claro a gente ver quando uma pessoa ama, quando a gente quer que as pessoas que a gente ama, principalmente, experimentem aquilo que também nós amamos e que nós percebemos que nos fez bem e que nos ajuda. Carlos amava tanto a Eucaristia que se debruça numa pesquisa, desde criança, sobre os milagres eucarísticos, né? E vai colocando lá no seu diário de bordo, né? Às vezes as pessoas perguntavam, padre, o Carlos escrevia, tinha diário? Tinha. Não diário convencional de ficar escrevendo. O diário de bordo do Carlos era o seu computador, né? Era lá no computador que ele fazia os registros de tudo aquilo que era a vida dele. Tanto é que, quando se abre o processo de canonização do Carlos, a primeira coisa apreendida pelo Vaticano é o computador do Carlos, né? A primeira coisa é onde vai ser feita uma varredura, né? E se chega à conclusão que Carlos nunca entrou num site, nada que o desabonasse moralmente. E lá estava o seu legado, né? o seu testamento, a mostra dos milagres eucarísticos, né? Carlos pesquisou, achou quase 200 milagres eucarísticos pelo mundo. Acho que nem a igreja talvez já tinha até esquecido desses milagres, né? De tantos que tem por aí. Nem eu, como padre, nunca soube. Só soube que existiu de Lanciano e não sabia de mais nenhum. E, de repente, Carlos acha milagre eucarístico aqui na Argentina, no Egito, meu Deus do céu, no Egito, Carlos achou milagre. Então, assim, o amor faz isso, faz com que nós rompamos fronteiras, faz com que nós transcendamos e vamos à frente. E, paralelo a isso, o seu amor à Virgem Maria, lógico, era incondicional, a ponto de dizer que era a única mulher da sua vida. Aí ele também faz uma outra pesquisa e deixa para a gente um outro grande legado de amor, que são as devoções marianas, né? Carlos passa a fazer uma investigação de tudo que tem. Lógico que ele não concluiu isso, né? Porque são tantas,
mas são muitas da amostra mariana do Carmo. Então, assim, veja bem, uma criança que se debruça desde cedo, criança jovem, numa pesquisa dessa é muito amor, ninguém busca aquilo que não ama. A gente só busca ou pesquisa sobre aquilo que interessa para a gente. Nós mesmos, quando pesquisamos alguma coisa, nós vamos pesquisar porque ou é por uma necessidade ou por curiosidade. Tá? Só que veja bem, que duas grandes pesquisas o Carlos fez. Né? Então, é aí que Carlos utiliza a internet, por isso que ele é candidato a patrono da internet. Né? Porque ele usa a internet justamente para isso. Carlos não tinha rede social. Na época era o Orkut, né, que a gente tinha. Mas Carlos não tinha rede social, não tinha telefone celular, não tinha nada disso. Ele tinha o computador conectado à internet. E aí, ele soube utilizar da melhor maneira possível, deixando aí esse legado daquilo que para ele era o centro da vida. E padre, Sim. o que eu destaco de tudo que o senhor já falou, que a lição de Carlos Acutis é ser um jovem alegre que vivia na terra com os olhos voltados para o infinito. Aí eu percebo que desde criança ele aspirava de fato esse desejo pela santidade. E aí a gente observa nesse sentido que ele não é um clérigo, não é um religioso de clausura, mas um jovem que vive as coisas mais ordinárias do dia a dia. E aí sublinha muito bem aquilo que é a vocação universal de todos nós cristãos batizados, que é a santidade. A santidade é para todos os batizados. Ela não está reservada somente a um público que faz votos de conselhos evangélicos ou que recebe o sacramento da ordem, mas é para todos os batizados. E esse desejo, ele já estava inscrito no seu coração desde a sua infância, desde o momento que ele recebe de fato a Eucaristia. E aí, diante desse cenário, diz muito para nós no momento que a gente vive da história, principalmente no atual momento que a gente vive do relativismo, da perca do sentido do sagrado, principalmente quando se trata da juventude. Se a gente for colocar em rol, o que de fato atrai um jovem? Muitas das vezes não é a experiência pessoal com Jesus. São outros meios. Posso dizer, os jogos, outras formas de diversão. Então, um santo, e até o meu pároco falava o seguinte, é um santo que vive a normalidade. Ele não usou véus, não usou corcilícios. Está vestido com roupa como um jovem do nosso tempo. Até a gente brincava assim, usa tênis, sabe? Nesse sentido, destacando que de fato ele vivia uma vida normal, mas o seu coração, o seu ser estava voltado para aquele que é o centro da sua vida, que é de fato o Senhor Jesus. Olha, diante disso que você falou, eu quero fazer uns complementos. Veja bem, a gente tem muitas vezes uma tendência a querer excluir, ou não é o caso aqui, mas a gente tem uma forte tendência a querer, quando surge o novo, a gente quer desprezar o velho. Como se o velho não respondesse mais ou não desse... Peraí. Em primeiro lugar de tudo, a santidade, ela não muda. O que muda são os contextos nos quais a santidade é aplicada, ou a santidade foi acolhida. Então, veja bem, você citou, um jovem que usava tênis. Lógico, meu filho, o cara é desse tempo. São Francisco usou sandália, que era o tênis da época. Aí, agora quer dizer porque eu uso tênis, o de sandália é menos santo? Nada disso. Porque cada um vem responder a um momento de um contexto histórico, no tempo e no espaço. A santidade é a mesma.
Quem que é a grande inspiração de Carlos para ser santo? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é a grande inspiração de Carlos. Tá? Os melhores amigos que Carlos elegeu não foram os amigos dos santos, foram os pastorinhos de Fátima. Por quê? Porque a santidade ela é atemporal. Agora, ela entra no tempo e no contexto. É lógico, calça jeans, agora, cara, é de agora. Mas a santidade do Carlos não é menor ou maior do que a de São Francisco. A de São Francisco não foi nada porque agora é o Carlos. Nada disso. Essa é uma tendência nossa, muitas vezes. Ai, que bom. Peraí, calma, gente, nós estamos em outra geração, nós estamos em outro tempo. O Carlos vem sem resposta a muita coisa desse tempo. Essa chamada de atenção do Carlos à Eucaristia, porque justamente nesse momento a gente vive, por conta do relativismo que você falou, um esvaziamento completo, até teológico, dentro da igreja, com relação aos sacramentos. Então, não é por acaso. São Francisco não abandonou tudo e não foi um sinal de pobreza para o mundo por um acaso, mas porque aquele momento necessitou de alguém como ele para dar essa resposta. Tá? Aí a gente tem uma mania de desprezar o que é. Não se abandona os amores antigos pelos novos. Os novos se vão e os velhos ficam. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora o cara. Peraí. O cara nem está querendo saber dessa história de comparação que agora, porque ele usava. Peraí, meu filho. Se São Francisco tivesse carro, ele ia usar carro da hora, porque ele era rico. O cara era rico. É aí que os dois se encontram, em Assis e no despojamento. No Santuário della Espoliazione, se despojam de tudo. Tá? Então, eu queria frisar isso, porque a gente tem algumas tendências dentro da igreja. É bom mesmo. A gente tem algumas tendências no coração, tem os puritanos de um lado, os moralistas do outro, os que se acham que são santos, os que mandam os outros para o inferno, e nada disso, filho. Peraí, calma aí. Cada coisa no seu contexto. Cada coisa no seu contexto. É aquilo que o concílio... O concílio nos pede, né, para ver o espírito da coisa, ou melhor, os sinais do tempo. Exato. O Concílio Vaticano II faz muito esse apelo, é preciso olhar os sinais do tempo. Exato. E aí é preciso ver aquilo que, numa linguagem mais teológica, o ethos de cada tempo, da maneira que é de fato manifestado o fenômeno. Aqui é o fenômeno da fé, o fenômeno do testemunho do nosso beato. É preciso muito essa atenção. Aí, padre, um aspecto que eu acho muito interessante é o amor dele pela Eucaristia e a vida dele de adoração ao Santíssimo. Foi um pilar muito importante para a vida de Carlos Acutis. Eu digo mais. Foi um grande amadurecimento espiritual, essa piedade com a vida sacramental. E aí, diante do cenário que a gente vive hoje, como a sua vida sacramental pode nos ajudar na caminhada cristã? Isso é uma pergunta que, com certeza, deve brotar no coração de nós, enquanto vocacionados ao ministério ordenado, você como sacerdote e nós, e o público como leigo. O santo, ele aponta um caminho de santidade, um caminho com certeza de intimidade com o Senhor e nos ajuda com certeza a caminhar de maneira melhor na caminhada cristã. Muito simples isso, muito simples. Carlos nos chama a atenção para buscarmos aquilo que é essencial e não nos prendermos ao periférico. Hoje surgiu o católico light, sabe? Nós não comemos, não tem tudo hoje light, diet, sem gordura, sem isso aqui. Também surgiu o católico com esse perfil. E Carlos dá uma chamada de atenção para a gente buscar aquilo que é essencial. E Carlos se prendeu e buscou aquilo que era essencial e mais puro da fé católica. Meu filho, o Carlos conhecia toda a doutrina da igreja com 10 anos de idade. Com 7 anos de idade, Carlos provocou Dona Antônia depois a ir estudar. Lógico que foi proposital, né? Porque ele fazia pergunta para Dona Antônia não sabia responder. Hoje, Dona Antônia é formada em teologia, uma excelente teóloga. Mas quem provocou isso? O filho. Mas Carlos perguntava de propósito, para colocar a mãe enrascada.
Porque com 10 anos de idade, com 7 para os 10 anos de idade, o cara conhecia o compêndio do catecismo e a doutrina da igreja todinha. Tá? Então, assim, pergunta para os nossos católicos se eles conhecem a doutrina. Não, eles conhecem aquilo que dizem da igreja, mas essencialmente pegar o catecismo, a doutrina, estudar e dizer que conhece, não conhece. É mínimo, se não, meu filho, 10% dos católicos do mundo pode dizer que conhece. Eu não posso quantificar aqui, fazer uma estatística, mas pergunta, por quê? Porque hoje se quer viver muito um sentimentalismo, se quer viver muito no emocional. Eu quero chorar, eu quero sentir Deus. Deus não se sente, meu Deus, se sente dor de barriga. Deus não se sente, porque Deus não é sentimento. E a fé é uma adesão, já dizia Santo Tomás, a fé é uma adesão racional à verdade. É razão, é razão. Então, quero ter isso muito claro. Eu só posso amar o que eu conheço. Então, eu vou conhecer a minha igreja. E daí ele abstrai aquilo que é essencial. E enquanto muitos de nós estamos no periférico, no superficial, o Carlos já foi no essencial. Qual é o essencial? É o Cristo. Hoc facere, né? Fazer isso em minha memória. Então, Jesus pede para fazer em memória. Então, peraí, isso aqui é o centro. Jesus reuniu os apóstolos e disse, está aqui. Então, é muito simples, né? Todo católico deveria compreender isso. Mas porque se prendem somente às esferas menos essenciais, é por isso que o cara é fantástico. Esse menino realmente ele mesmo escreve um pensamento e diz assim: todos nascemos originais, mas muitos morrem fotocópias. Eu quero morrer original, né? Ou seja, o original é aquele que busca o essencial, é aquele que sabe o que quer, né? É aquele que não se camufla nem se adultera no tempo ou pelas situações ideológicas do tempo, tá? Então, assim, quem estiver pensando que Carlos era um católico teologia da libertação, está muito enganado. Muito enganado mesmo. Gostava do latim, gostava do que era católico. Né? Eu brincava com o Dona Tosse. Carlos gostava do que era católico de verdade. O que era pasteurizado, que entrava na igreja, ele até desprezava. Por quê? Porque se prendeu ao essencial, meu filho. Porque se prendeu ao essencial. É o que nos falta. Hoje a gente tem uma mania de querer... Você queria ver o Carlos Bravo, é quando o povo inventava missa temática. Missa do coco, missa da banana, missa não sei do que. Missa é sacrifício, meu filho. É sacrifício. Ele nunca vai deixar de ser. Não é um sacrifício cruento, mas é sacrifício. Basta. Isso é o essencial. Queria ver Carlos Bravo? Era ficar inventando coisinha dentro da missa. É fruto de quem não entendeu nada. E tem muitos padres do Brasil afora que, em nome da criatividade, quer fazer parafernália e carnaval dentro da missa. O cara não gostava disso, o cara era católico, piedoso. Ele queria estar diante de Jesus eucarístico como é, sem invenção. E se inventasse alguma coisa, ele saía de fininho. E padre, tem uma coisa que eu acho que uma máxima que até eu mesmo eu uso, que é o seguinte: o que é de fato ser católico? Eu sempre ratifico que ser católico é conservar a noção do Verbo encarnado em nós. Isso é ser católico. E aí, Carlos Acutis acolhe muito bem essa realidade, através da sua vida e através da vida sacramental da igreja. É interessante que eu me recordo de São Francisco, que eu já fui franciscano. São Francisco perguntava para ele qual era o critério para ser frade, para ser seu discípulo. E ele dizia de maneira bem simples, conforme a gente está destacando aqui na figura do nosso beato, ser católico, né? A catolicidade, o amor pela igreja, o amor pelos sacramentos, o amor também pela tradição, pelos pastores, né? Eu vejo isso falta nos nossos tempos, né? O amor pelos nossos pastores e pela nossa tradição.
pelo aquilo que os nossos santos padres nos ensinaram. Então, Carlos diz muito para nós quando o senhor ressaltava esse espírito da sua catolicidade para o nosso tempo. Eu vejo que ele é sinônimo também de unidade. Amando a igreja, ama também aquilo que ela traz mais de precioso, que com certeza é o depósito fidei, o seu patrimônio espiritual máximo, que é a Eucaristia, que é de fato a liturgia. É isso mesmo, bem isso mesmo. Não tem muito o que inventar, né? Então, mas aí é aquilo que eu falei para você. Carlos se debruçou no conhecimento. Só amo o que eu conheço. Nós somos ainda muito superficiais no quesito conhecer. Carlos não, Carlos se debruçou, né? Naquilo que realmente ele queria conhecer essencialmente. Ele foi, Carlos, eu vi a biblioteca do Carlos, tinha livros assim dessa grossura de quem estava fazendo doutorado em informática. Nunca ia ter paciência para ler um negócio daquele. Carlos, com 10 anos, sabia montar e desmontar um computador. Por quê? Porque ele sabia que aquilo seria uma ferramenta para o objetivo dele de levar para os outros o amor de Deus, né? O computador. Então, ele sabia tudo sobre informática, né? Então, assim, por isso, porque ele amou. Então, eu só posso amar aquilo que eu conheço. Então, o Carlos mostrou na prática, e abstraindo aquilo que era essencial da nossa fé, porque ele conhecia. O problema nosso dos tempos de hoje, aí eu complemento o que você falou, dos nossos católicos de IBGE, é porque eles não conhecem. Não conhece. Aí, com primeiro probleminha, primeira dificuldade, primeira adversidade, deixa a igreja e vai ali numa igrejinha fundo de quintal e diz que aceitou Jesus. Ah, não tem essa paciência, né? Então, assim, nós temos aí tudo. Nós temos a verdade, só que nós relativizamos essa verdade. Nos tempos de hoje, esse é o grande problema. E Carlos, isso é um sinal de contraste, porque se você conhecer Carlos a fundo, como eu conheci, na vivência com a família, etc., você vai perceber, olha, você poderia até dizer o seguinte, se o cara era do... Se quem conheceu o cara e quiser fazer um julgamento, um pré-julgamento negativo, vai dizer assim, o cara era do Concílio de Trento. Né? Porque hoje a gente tem preconceito com o Concílio de Trento, mas o Concílio Vaticano II é pastoral, né? Doutrinário, o nosso concílio doutrinário é Trento. Né? Então, assim, não se mexeu na doutrina no Concílio Vaticano II. Não se mexeu na doutrina. A doutrina continua a mesma. E Carlos era um conhecedor da doutrina. Esse é o problema, meu querido. É que as pessoas católicas de hoje não conhecem a doutrina. Então se prendem sempre às coisas externas. Aí os nossos pastores, por que não são mais amados como eram antes? Você mesmo já deu a resposta. Os nossos pastores não são amados, não são referência, por quê? Porque eles também são superficiais, né? Grande maioria, não vamos generalizar. Nada que a gente está falando aqui é de forma generalizada. Mas, infelizmente, também o relativismo entrou na igreja, se sentou, está dentro de seminários, está dentro das dioceses, está dentro das paróquias, está em todo lugar, meu filho. As ideologias demoníacas entraram. Como se purificar disso? Eu só posso me purificar disso buscando cada vez mais aquilo que é genuíno. Aquilo que é genuíno. Nesse tempo pascal, acho tão bonito quando a gente lê Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma grande inspiração para a gente entender como que era aquele povo de antes. Se colocavam aos pés dos apóstolos, tudo. Tinham tudo em comum, meu Deus. Hoje nem o dízimo devolvem, né? Então, assim... Felizmente. Então, é complicado, tá? É complicado, meu filho, os tempos de hoje. Então, a catolicidade, ela não acontece porque ninguém sabe mais o que é ser católico. Carlos sabia, meu filho. Carlos sabia muito bem que ele era católico, apostólico, romano. É isso. Então, muito bem, padre. Então, que, de fato, o testemunho de Carlos Acutis ajude cada um de nós a viver essa catolicidade, né? Com certeza. A amar a igreja.
E é interessante que a gente ama aquilo que conhece. Isso. Uhum. Exatamente. Se Ninguém a vai gente casar sem conhecer, meu filho. Ninguém vai casar sem Exato. conhecer. Assim também é para a nossa vida de fé. As pessoas saem da nossa igreja porque não conhecem a fé católica, não conhecem os sacramentos, não nutrem a sua vida espiritual. Às vezes, o que sustenta, às vezes, a vida de um católico, às vezes é só a oração litúrgica, que eu falo aqui, a missa. É preciso alimentar também a oração pessoal. Então, tudo isso está imbuída a vida desse nosso querido Beato. Então, que o Senhor possa nos dar a bênção, né, de conclusão desse nosso encontro. Agradeço, de fato, a sua disponibilidade. Muito obrigado Imagina. por trazer esse sinal, com certeza, de graça ao mesmo tempo, graça pelo testemunho do Beato, mas ao mesmo tempo um direcionamento para a nossa vida cristã. Os santos são aqueles que nos ajudam a viver de maneira mais autêntica a fé e os ensinamentos de Jesus. Muito obrigado, Padre. Muito Desejo também bem. tudo de bom para o Senhor, no Para seu você ministério. também. Vamos dar a bênção com a relíquia, como você pediu. E a todos que estiveram aqui conosco, possam ver, sobretudo, e acolher pela vida do Carlo, que é possível, sim, abraçarmos esse caminho de santidade de uma forma muito leve, muito serena e muito tranquila. Mas, sobretudo, é preciso ter coragem. Coragem de transbordar de amor. E o transbordar de amor, sobretudo, no conhecimento daquilo que é a nossa igreja, a nossa fé. Então, que o nosso Beato Carlo Acutis, nessa semana que a gente está em novena, preparando aí o seu aniversário, dia 3, todos possam sentir-se abraçados, acolhidos na graça de Deus e abençoados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do nosso Beato Carlo Acutis, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Muito obrigado, meu caro. Se sinta-se abraçado. Até logo. Até a Uma próxima. santa noite. Até a próxima. Tudo de bom. Obrigado você. Tchau. Tchau, tchau.